Estamos de volta para o segundo bloco, conversando com David Hall, completando a pergunta que o Osmi fez no final do primeiro bloco sobre a prioridade da educação. Você é professor. Nós tivemos agora 52% dos brasileiros não têm o ensino médio completo. 52%. Foi o número mais recente. Ensino fundamental, mais ou menos, e aí na ponta não está tão bem. Por outro lado, a gente tem muitos jovens se formando em universidade, mas que estão representando, inclusive, o que há de pior no pensamento político. Então, como é que eu vejo a educação na condição de um candidato que se propõe ao maior cargo de um ente federativo? Eu vejo a educação numa perspectiva humanista, onde eu não enxergo apenas números estatísticos, eu vejo seres humanos. São os atores sociais que fazem parte da escola. Nós temos os funcionários do administrativo, do apoio, do zelador, a merendeira, nós temos os professores, nós temos os pais, os alunos. Todos esses atores, eles precisam ser vistos na sua integridade. Um professor não é valorizado. Um professor que quer se qualificar, quer fazer um mestrado, um doutorado, ele não pode sair sem remuneração. Se ele quiser se qualificar, é sem remuneração. Quer dizer, um Estado que não investe nos seus professores, que não investe na educação, é um Estado que não tem muitas perspectivas de futuro. Nós tivemos bons avanços, nesses últimos 20 anos na educação no Acre. Houveram alguns avanços, sim, mas a gente ainda precisa... Com o próprio Binho e outros. Precisa avançar muito mais. Eu diria que essa última gestão, ela deixou... A interiorização da UFAC. Deixou a desejar no que se refere, sobretudo, a modernização também. A tecnologia não chegou nas escolas, as escolas continuam num formato arcaico. Me permite ainda dentro desse mesmo tema, educação, modernidade, etc, etc. Você, e aqui eu estou vendo, um candidato inteligente, vamos assim, um professor jovem, preparado, você tem boas ideias, e você fala sempre no campo das ideias, que eu também concordo muito. A política tem que ser discutida no campo das ideias. Concordo plenamente com você. Então você tem muitos fatos positivos na sua candidatura. Qual é a razão de você não estar quase pontuando nas pesquisas? Qual é o motivo principal que você acha para isso? A mesma razão que o Narciso falava agora há pouco, daqueles que estão praticamente eleitos, que representam aquilo que há de mais velho na política. A falta de estrutura financeira, a falta de tempo de televisão, a falta de popularidade. O sistema é perverso, o sistema é injusto, é uma luta de Davi contra Golias. Falei que o modelo faliu. Mas a gente precisa enfrentar esse modelo. E essa é a maneira que dispomos para enfrentar esse modelo, apresentando uma candidatura alternativa que discute os problemas da sociedade na seriedade que necessita ser discutido. Ô, David, quando se fala que a infraestrutura do Brasil é muito ruim, aí as autoridades ligadas ao Ministério do Transporte, Ministério desse, daquele, diz que é porque falta investimento nesta área. Que a educação, que a segurança pública está ruim, é porque precisa pagar mais e melhor os seus funcionários. Vamos falar especificamente na educação. Se você pegar todos os países da Europa, sem exceção de nenhum deles, não tem nenhum país da Europa, ou mais precisamente da OCDE, que esteja gastando mais com educação do que gasta no Brasil. Aí eu costumo fazer a diferença entre investir e gastar. Investir é você aplicar bem. Gastar é você gastar de qualquer maneira. No Brasil não está se gastando mal com a educação, em vez de estar se investindo, se nós estamos investindo 6% do PIB?
É verdade, eu concordo, Narciso. E o papel do governador, a Secretaria de Educação, ela precisa se fazer mais presente nas escolas, né? Precisa monitorar se os gestores estão fazendo um uso adequado dos recursos públicos. Existem muitas escolas onde não há prestação de contas, né? Existem escolas onde acontece corrupção também, porque a corrupção a gente não pode pensar só na grande esfera. E eu não estou falando só da corrupção financeira, não, da corrupção intelectual. Que é a mais grave. Que é a mais grave. É a tal da progressão, como é o nome? Regime. Do regime de progressão. O aluno passa de uma etapa para cumprir o aprendizado da outra e assim se vai. Aceleração da aprendizagem. Para alcançar esses dados, esses índices, né? Para poder bater os índices, né? Para colaborar, é interessante que, por exemplo, às vezes o mesmo professor da rede estadual de ensino, da rede pública de ensino, é o professor da rede particular. Sim, a rede particular se obtém excelentes resultados, mas na rede estadual nós não conseguimos ter excelentes resultados. É o mesmo professor. Não está certo. O mesmo professor. O senhor, como professor, e inclusive no seu plano de governo, o senhor traz o projeto da Escola 2.0. Eu já queria que o senhor nos ajudasse. Mas qual é a sua opinião em relação a isso? Eu poderia só complementar a tua... Pode? Essa interessante pergunta que você acabou de fazer. Mas no passado, eu vou recuar o meu tempo. Eu posso, Narciso? Pode. Faz muito tempo, né? Não, é nos idos de quanto? 30? Você vai se encontrar com o Marechal Deodoro da Você fundou a República? Osmir, tá dizendo que você fundou a Eu vou dizer o República. seguinte, na década de 50 e 60, Certo, tá bom. Nos idos de 50. o ensino público era o que tinha de melhor. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, só para completar. Um exemplo aqui no Acre. O melhor colégio que nós tínhamos aqui é o Colégio Acreano. Era o Colégio Acreano. Era, Raimundo Louro, saudoso. E era escola pública. Só para complementar uma pergunta é a dele. Isso de fato acontece e acontece por uma série de motivos, né? O nosso projeto Escola 2.0 é colocar a escola à luz do século XXI. A escola, nos moldes que ela funciona hoje, ela é extremamente enfadonho, cansativo e desmotivante para o aluno. A gente precisa inserir tecnologia. Um aluno dispõe de um celular com um aparato tecnológico, um mundo de possibilidades de informações e aquela aula quadrada, fechada, em 4 paredes, não dá mais nos dias de hoje. A gente precisa repensar a escola, reinventar à luz do século XXI, com atividades práticas, né? Colocando em prática aquilo que você aprende na teoria. Isso é interessante para os alunos e é isso que a gente pretende fazer quando assumir o governo. Em relação aos servidores, aos professores, de incentivo, o que o senhor acha que falta? Por exemplo, atualmente, o que se falta? Não é só salário, o salário também, mas o que ainda falta para que o professor tenha, por exemplo, a mesma motivação que ele tem numa escola particular, ele tenha também na escola pública? Na escola pública, por exemplo, há uma cobrança muito intensa por parte da secretaria para alcançar esses índices, onde o professor, por muitas vezes, precisa aprovar alunos que não estão... Como os donos das escolas também, né? Exigem também dos professores. Infelizmente, isso acontece. Eu acho que a secretaria tem que cobrar, mas cobrar no sentido de boa versação dos recursos públicos e cobrar aquilo que ela possibilita as condições para que seja feito. Por exemplo, é papel da Secretaria de Educação providenciar ônibus para que os alunos possam fazer passeios, né? E a Secretaria de Educação ela precisa se fazer mais presente. E não deveria também, por exemplo, incentivar, dar um prêmio, não sei de que forma, as escolas que melhor se destacassem? Sim, sim. O nosso projeto prevê isso também. É uma maneira de incentivar as competições saudáveis no campo do saber. Poder selecionar e ver os nossos potenciais cientistas, né? Existe muita gente boa, muito estudante bom, mas, infelizmente, não há políticas de incentivo. E valorizar os professores não significa só aumentar o salário, mas permitir que o professor vá fazer a sua qualificação. Isso acontece nos outros estados, isso acontece na universidade. Os estados, eles valorizam o professor tem que se qualificar, porque quando ele volta, a qualidade, o rendimento é bem melhor. Embora o Avante está coligado hoje na candidatura presidencial do Ciro Gomes, né? Exato. Embora Ciro Gomes faça e deva fazer
a título até de se autovalorizar, mas é verdade, 70 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. A melhor do Brasil está em Sobral. As melhores, No IDB, no as IDB. melhores no Sobral. O que é que isso quer dizer? Houve uma política acertada no Ceará, por exemplo, a escola de ensino integral, atividades práticas eram realizadas, lá você tinha a teoria e a prática, nessa perspectiva onde é interessante para os alunos, não é uma aula maçante, e mais do que isso, o nosso projeto também está em sintonia com o projeto do presidenciável, que é de fazer com que haja a possibilidade de uma cultura empreendedora, né? Que os nossos recém-formados não fiquem no dilema de ter que ser empregado de alguém ou ter que entrar para o serviço público. A partir da 7ª, 8ª, 9º ano e o ensino médio, haverá, não em forma de disciplina, mas em forma de cursos de empreendedorismo, para que os potenciais alunos que tenham vocação para criação de seus empreendimentos possam andar com as próprias pernas. É interessante perceber uma coisa. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que exista que pode acontecer, mas que uma escola particular tenha mais condições de investir do que o próprio Estado. Isso é uma coisa que eu não consigo imaginar, até por isso que o senhor falou. Se gasta muito com a educação e a gente não consegue entender por que as nossas escolas, por exemplo, não têm um rendimento que era para se ter. Quando eu falo rendimento, é o produto final. Nós entrevistamos aqui, por exemplo, o candidato ao Senado, o ex-reitor da UFAC. E foi contestado que assim, os cursos são ocupados por pessoas até da classe alta. Ele falou, não, mas são as pessoas... Mas o que nós vemos na realidade... Na prática, em todo país é isso. As universidades públicas são pessoas... Mas aí tem um outro problema que realmente passa pela questão salarial. Tem professores do ensino público, que eu conheço, inclusive, até parentes, que ele tem que ir para 3 escolas. Correto. Para compor uma renda que dê a mínima Manhã, tarde e noite. condições de sustentar como classe média a sua família. Ele tem que trabalhar de manhã, corre para outra tarde, corre para outra noite. Exausto. Então, é questão complicada. Eu ainda acho que uma das profissões mais dignas que se tem no país é a de professor. Porque é ela que prepara o cidadão para amanhã, o presidente da República, os dirigentes, todos, né, todos os ministros, todo mundo, é o professor. Mas no Brasil ainda não há E ao contrário, foi se degradando com o tempo. E está havendo um desestímulo da categoria, Osmir, né? só te interrompendo um pouquinho, você interromper à sabe vontade. do que está acontecendo no estado do Maranhão, né, com o Flávio Dino na educação, né? Sim. O salário de professores foi para mais de R$5.000, né? Lá está uma piso, verdadeira recuperação de escola, e, né? Você tem conhecimento do que está acontecendo no Maranhão? Nós ouvimos falar, né, desse aumento salarial, e a questão salarial, sem sombra de dúvida, é um grande motivador, né? Mas existem outras, por exemplo, condições climáticas, né? A estrutura física, né? Ainda é muito precário. Mas, Davi, eu vou voltar na questão salarial. Eu tenho que chamar o intervalo. Você quer fazer a pergunta agora? Não, eu deixo para ele responder depois. Faça a pergunta depois. Tá? Ok. A gente vai para o intervalo, voltamos na sequência para o terceiro e último bloco. A gente volta com o Osmir formulando a pergunta ao candidato do Avante, David Hall.